Estamos iniciando mais um Deep Podcast da Base Mais Profundo. Eu sou a Verusca, missionária aqui na base, e hoje nós temos um convidado muito especial, o Rodrigo Tapia, que é pastor, já contribui com o nosso país tem 20 anos, né, pastor? Ele é teólogo, ele é escritor, empresário, fundador e dirigente da Unilivre Transforma, que é a Universidade Livre Transforma Brasil. Ele coordena e ministra conferências, seminários sobre reforma e transformação, cultura do reino, cosmovisão bíblica, escolas de governo e discipulados de nações. E eu espero que eu tenha feito a minha investigação de forma correta, né, pastor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Verusca. Eu que sou grato, não, pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Para nós que é uma honra, e eu gostaria de começar o nosso podcast perguntando como é que foi a sua história com o Brasil. Um chileno, que você falou que já tem 20 anos que está aqui. Como é que começou esse chamado para a nossa nação? Então, mais ou menos aí pelo ano de 97, 98, 1997, 1998, eu lembro que eu estava buscando uma orientação em direção de Deus. E o único lugar do mundo fora do Chile que eu conhecia era o Paraguai, sabe? Mas eu sentia que tinha um chamado de Deus para sair do Chile para uma outra nação. E eu estive vários meses orando pelo Paraguai. Eu já tinha ido ao Paraguai, sabe, para umas campanhas junto com irmãos. Eu fazia parte da Igreja Batista lá no Chile. E então tinha visitado o Paraguai e na minha cabeça essa era, sabe, o campo onde Deus estaria me levando. Mas sempre que eu orava, havia lá no fundo, sabe, um não. Que estava lá no fundo, um não, não. Eu continuava orando pelo Paraguai e tal. E então, um dia eu disse, então, será o diabo que está me falando não? Mas não era o diabo, sabe? Era a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, não, não, não. Aí eu tive uma experiência muito interessante, né? E acredito que poucas pessoas têm tido, vamos chamar assim, um encontro com um ministério dentro do corpo de Cristo, que é um ministério bem particular, que, assim, a gente está familiarizado com o conceito de profetas, né? Mas essa experiência que eu tive foi com uma profeta vidente. A expressão vidente no contexto evangélico, no geral, está muito vinculada com ideias de espiritismo, sabe? Pessoas videntes. Mas a Bíblia fala de videntes. No Antigo Testamento tem vários videntes. No Novo Testamento também tem. É aquele que tem a capacidade de ver, não apenas ouvir e então dar uma direção de Deus. E aí, eu lembro que estava na cidade de Viña del Mar, uma cidade bem famosa no Chile. Cidade linda, já estive lá. Já esteve lá. Sim. Então, Viña del Mar. Estava lá, estava colaborando com o ministério de um pastor amigo, uma igreja batista. E aí então eu tive a oportunidade de conhecer essa profeta. Eu não fui por causa disso para conversar com ela, foi outra questão. E aí, quando a gente terminou essa conversa, eu falei para ela, o que acha que a gente ore? Tudo bem, falou ela, vamos orar. Tudo bem. E aí eu fiquei sabendo que ela era pentecostal. Pentecostal, uma mulher já, na época, sabe, de talvez 65, 70 anos de idade, por aí. E aí então ela teve uma visão. E nessa visão ela diz que ela viu um monte de bandeiras. Mas na visão ela me disse, você vai começar por essa bandeira aí. Então ela me disse, essa bandeira é uma bandeira com cores verde e amarelo. E através dela, dessa palavra profética, ela me diz, Deus te envia às nações.
e você vai abençoar as nações. Eu não entendia a dimensão disso tudo, mas um ano e meio depois, eu estava aqui no Brasil e estava na base de Almirante Tamandaré, Uau. não, do No pastor Paraná, Koch. né? Uhum. Foi o primeiro líder cristão a nível do Brasil que eu conheci. Eu fui lá porque alguém me levou para a base para conversar com ele. E aí então estive aí, não? E aí conheci a minha esposa. Ah, você conheceu ela aqui no Brasil. Ela é Ah, brasileira, sua esposa. Oh. aí mesmo na base, na primeira IFOL que foi realizada Uhum. pelo coach, a primeira IFOL. Uhum. Não? E ela chegou lá de Minas, de Belo Horizonte. E então aí Deus, sabe, nos aproximou. E aí a gente, um ano depois, a gente casou lá no Chile. E Deus falou para ficar em Curitiba. Essa foi a orientação, ficar em Curitiba. Então, ela saiu lá, não? Obviamente casou comigo e a gente ficou lá em Curitiba. E lá começamos um primeiro ministério que era a Torre de Oração de Curitiba. Uma torre 24 horas de oração. Uhum. Então, começamos esse ministério 2 anos. E esse ministério, eu acredito que foi isso que colocou as bases e o fundamento para gerar Uhum. inicialmente o Instituto Transforma, logo o Unilivre Transforma, Uhum. há 13 anos atrás. E vocês tiveram filhos aqui? Não. Não? Mas como é que Deus vai fazendo tudo, alinhando, né, com o seu destino profético? Ele literalmente amarrou aqui já, né, junto com a brasileira. Sim, assim, foi algo muito, muito poderoso, sabe, que Uhum. veio Deus deu as instruções. Quando eu conheci ela e vim interagindo lá, um dia, Deus me fala, sabe, Ele me fala, 3 vezes. Ele me disse, ela vai ser a sua esposa. Ela vai ser a sua esposa. Eu não pedi o CPF, sabe, dela, Uhum. mas isso foi suficiente. Eu Aham. vi aí Deus agir, sabe, ele agiu e tal. E tinha, sabe, uma confluência aí de ideias, de entendimento, de chamado. Ela tinha colaborado na fundação do Ministério Clamor pelas Nações lá em Belo Horizonte, sabe, com o Ricardo Uhum. Cortella na época. Sim. Então, de lá para cá, Deus falou de nações, né? Mas eu não sabia como isso poderia acontecer, quando. Mas quando a gente fundou o Instituto Transforma, aí então, depois de 3 anos de que começamos as atividades em Curitiba, Deus linkou com alguém lá na Colômbia, então a gente levou o Instituto para lá, e depois viram outros. E o ano passado, como já estávamos conversando, demos início a uma escola virtual para a Venezuela. E há um mês e meio atrás, Deus permitiu, em uma coisa assim muito rápida, muito inesperada, sabe? Assim que não estava nem programada sequer, Deus permitiu que eu fosse para dar início a essa escola há um mês e meio atrás, em Cuba, em Havana. Uau, foi ganhando outras nações, então. Já que você entrou, né, no Transforma, Hum, para que as pessoas possam conhecer um pouco dessa instituição, como é que ela foi fundada, como é que você entendeu em Deus esse projeto também. Eu estava olhando o hum, site, né, eu vi que tem uma proporção grandiosa do que Deus foi fazendo através desse projeto, né, como você está colocando aqui, foi envolvendo outras nações. O que é a Unilivre Transforma? Como é que ela nasceu esse projeto? Como é que ela está uhum. hoje, envolvendo pessoas e capacitando para o reino? Bom, os primeiros anos aqui no Brasil, assim, eu vinha do Chile com uma ideia bem diferente. Eu tinha estudado teologia, não, no Seminário Teológico Batista, em Santiago do Chile. Tinha pastoreado a Igreja Batista. E eu vinha com essa ideia na cabeça, sabe, de levantar uma igreja em Curitiba. Porque sempre a ideia foi Curitiba. Mas um dia a gente teve um encontro, sabe,
visitou Curitiba uma intercessora estratégica americana, visitou Curitiba e ela falando com um grande amigo já falecido, que era um líder da base de Monte das Águias, o Jota. O Jota. Ela pergunta para eles se ele conhecia algum chileno. Veja bem, tá? Ela está aqui no Brasil, pergunta para ele, conhece algum chileno? Falei, sim, falou, eu conheço um chileno. Olha como Deus Então, vai alinhando, aí né? então ela precisava saber um pouco sobre o Chile, porque ela iria nesse trabalho do ministério dela para o Chile. E queria obter algumas informações, algum entendimento sobre o país, sabe? E aí então ela chega na nossa casa, o Jota fez o contato, o link, e ela diz, ela orou por nós, e ela disse que Deus está falando que nós temos que desenvolver um ministério diferente. Diferente? Bom, cada ministério, todo ministério é diferente. Sim. Porque são todos diferentes uns dos outros, mas quando ela faz essa afirmação diferente, então significa bem diferente. Não? Assim que foge do mais ou menos da normalidade, não? Daquele padrão, né? De igrejas e tal, não? Bem diferente. Então, tínhamos começado a desenvolver já algumas conferências sobre transformação de cidades aqui no Brasil. Até fizemos essas conferências na Argentina, em algum momento, sabe? Conferência de transformação de cidades. Mas eu percebia que alguma coisa não estava bem, que não funcionava, sabe? A gente tinha essas conferências, reunia, sei lá, 2 dias de conferência, reunia 100, 200, 300, 500 pastores, todo mundo se abraçava no final, sabe? Achava bacana, sabe? Que tremendo, inspirador, fantástico, que bênção. Mas 2, 3 meses, 2, 3 dias depois, a pessoa, sabe, voltava ao mesmo patamar de ideias, de pensamento normal. Nada mudou na questão essencial, básica, fundamental. Nada tinha mudado. Então, não criava uma raiz, né? Era só algo momentâneo ali, aquela transformação. Fogo de palha, né? A gente fala aqui no Brasil. Fogo de palha, exatamente. Mas o que assim, é relevante quando a gente fala sobre isso, não é que conferências não prestam, sabe? Não é isso. Mas elas têm outro objetivo, sabe? As conferências instruem, em alguma medida, inspiram, motivam e tal. Acende, né? Na verdade. Só que tem que dar uma continuidade nesse fogo, né? Exatamente. Mas então, quando a gente está pensando, e aí então Deus tinha já me alimentado, sabe, com o conceito de transformação de sociedade, de cultura, e eu estava engatilhando nisso, sabe, estava engatilhando. Eu tinha ouvido falar de cidades transformadas, e tinha alguns padrões que estava eu aprendendo, sabe, de alguns ministérios globais que falavam sobre essa questão. Mas aí então a gente está orando permanentemente, buscando a direção de Deus. E um dia Deus me dá a ideia. Me diz, precisa ensinar. E ensinar envolve longo prazo. Não é uma conferência de 4 ou 5 horas, sabe? Longo prazo. E aí então surgiu a ideia de como fazer isso. Paralelamente, Deus tinha permitido que eu conhecesse alguns homens e mulheres de Deus a nível global, literatura, livros escritos por eles. Um deles, Vishal Mangalwadi, da Índia, indiano, mas ele morava e mora nos Estados Unidos. Aí eu conheci ele lá nos Estados Unidos num evento em que eu fui a participar em Nova York, em 2 eventos, e ele estava participando em um deles. Eu não sabia que ele estaria aí. E eu já tinha o livro dele, Verdade e Transformação, em inglês, e que a gente estava cogitando publicar esse livro em português, Verdade e Transformação. E aí então eu conheci ele pessoalmente, foi uma surpresa, convidei ele para o Brasil,
e realizamos a primeira conferência. Isso foi uma conferência sobre discipulado e transformação de nações. Ele veio lá em Balneário Camboriú, organizamos esse evento, chamei outros preletores. Isso foi em 2010. E aí, nesse congresso, nesse seminário ou conferência, a gente lançou a Escola de Liderança, Cosmovisão Bíblica e Transformação Social, que começaria em Curitiba no ano seguinte. Isso foi mês de setembro de 2010, 2011. Em março começaríamos em Curitiba e lançamos aí para os presentes que estavam participando dessa conferência a ideia dessa escola, que seria um encontro mensal. Então, a estratégia foi: faça um encontro mensal, um final de semana, por mês, durante 10 meses. Essa foi a direção que teve, sabe, da parte de Deus. E aí, a gente começou em março do seguinte ano, e eu comecei antes disso a fazer convites para diversos preletores, que eu não conhecia eles pessoalmente, mas eu conhecia os livros deles. E aí então eu fiz o convite para Daryl Miller, para Bobby Moffitt, para Landa Cope, para Steve McDowell, e outros, sabe? Outros preletores. Eu tinha lido materiais deles. E eles ensinavam o que era discipular uma nação. Eles falavam sobre transformação de cultura através do Evangelho. Então, todos eles aceitaram o convite. Começamos essa escola em 2011, março de 2011, em Curitiba. Começamos com 55, 60 estudantes. Metade deles era de Curitiba e a outra metade vinha de outras cidades e estados. Todo mês, então, a gente tinha esse encontro. Dessa cidade aqui de Ponta Grossa, tínhamos 7, 8 que iam todo mês para lá. Todo mês para lá, sabe? Assim mais ou menos foi como nasceu, sabe? E aí a gente começou a ensinar os princípios de transformação, mudança de cultura, transformação de nação, sabe? Através do discipulado que a igreja deveria colocar em prática. Pronto, aí eu vou entrar agora nessa próxima pergunta então, já que você falou de discipulado. O que é para você esse discipulado, né? Porque eu vi que vocês trabalham muito a questão dos líderes reformados, né? De líderes transformados, né? Essa visão da transformação. Isso tem a ver com esse fundamento que o Senhor nos deixou, né? Eu estava até pegando as versões, eu tenho estudado muito a Bíblia em inglês, né? E até vim lá, né? Mateus 28, 19 e 20. No nosso português ele tem: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E quando a gente vai lá para King James, que foi realmente a tradução original do documento, a gente vê que já muda um pouco, né, a tradução. Então, ele vai trazer Go you therefore and teach all the nations, ou seja, ele traz o sentido do teaching, do ensinar, ele não fala discipular. Como é que você vê essas duas visões, assim? Porque a nossa língua, ela tem muito isso do discipulado no sentido de ensinar, né? Como é que vocês veem essas duas ações, né? Sim. Discipular e ensinar, na visão aqui de vocês, a universidade, na sua visão, é a mesma coisa? O que seria? Então, eu cresci conhecendo, estudando, não, a versão a Reina Valera, em espanhol, não? Em 1960. Mas eu nunca tinha colocado atenção nisso aí. E o que me despertou em relação a essa questão não foi o conceito de, embora ajudou, sabe, como um primeiro patamar quando eu comecei a participar de conferências de transformação de cidades. Isso já mudou o entendimento que eu tinha sobre o Evangelho. Porque para nós o Evangelho de salvação era aproximar as pessoas a Deus, ou para Deus,
elas se arrependerem de seus pecados, confessarem seus pecados, e eles serem perdoados de seus pecados, e bom, e integrarem uma comunidade cristã e segurar a onda até o dia da partida, sabe? Ser o melhor cidadão possível, o melhor pai, o melhor marido, esposo, sei lá, segurar a onda até a morte ou a volta de Jesus, que já estava acontecendo, já faltava, sabe? Em qualquer momento Jesus estava voltando. Seguir o roteiro, né, de É, vida isso, certinho. eu cresci com esse Sim, eu entendimento. também. E com campanhas evangelísticas, e aí temos que alcançar os perdidos, tudo bem, nada contra. Mas de repente, então, eu comecei a ouvir que cidades poderiam ser transformadas pelo evangelho. Só que aí a gente foi mais fundo. Deus quer transformar tudo. Quer transformar a cultura. Aí a gente começa a ter entendimento sobre a cosmovisão. Sim. E as cosmovisões que operam no mundo. E como Deus quer estabelecer a sua a cosmovisão bíblica que flui das escrituras. Não deve fluir de nenhum outro lugar. Deve ser fluir das escrituras. E aí então, o mandato cultural, perdão, a grande comissão, não, a grande comissão. Então, em espanhol, eu sempre li, portanto, ide, e estou traduzindo, não? Do espanhol. Ide e fazer discípulos a todas as nações. O espanhol ele também usa a todas as A nações. todas as nações. Mas essa versão está certa. Não disse fazer discípulo de todas as nações. Disse fazer discípulas a todas as nações. E então, a maior parte das traduções, das versões em espanhol, dizem faça discípulo de todas as nações. Está falando, ensine a pessoas de todas as nações, pessoas de todas as nações. Mas o verso não está falando disso. Isso, é nisso que Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente. A gente tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui também a versão em espanhol, perdão, português, a King James. King James. 1611. Então, aqui diz, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então aqui a figura muda, porque aqui não está falando de ensinar pessoas que nós chamamos de discípulos das nações do mundo. Está falando, façam das nações as minhas discípulas. Batizem as nações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem as nações tudo que eu tenho ordenado. Então aqui a figura mudou. Sim. Não está dizendo, muito pelo contrário, a Bíblia afirma, reafirma, confirma que nós devemos discipular pessoas que se convertem a Cristo. Na verdade, aqui podemos entrar em outra questão aqui. A questão de que a Bíblia não manda evangelizar. Em nenhuma parte a Bíblia diz que nós temos que evangelizar. A Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer seguidores de Jesus. Bom, esse é outro tema. Outro tema. Mas aqui estamos falando da grande comissão. Então aqui está falando de fazer das nações seguidoras de Cristo. Estudantes, não, discípulas, as nações, os grupos humanos, não, que nós chamamos de nações, que não necessariamente são nações politicamente falando, não? Ou geopoliticamente falando. O Brasil é um país, mas dentro dela tem muitas nações. E assim, não? A Índia, nem falar. A China
Então, a gente pode falar como uma nação, como um conjunto que ocupa um território, mas nações é mais amplo e mais profundo do Com que isso, não? certeza. Então, dentro da China tem um monte de nações, na Índia tem Estados centenas e milhares de Unidos. nações, sabe? Ok, então a Escritura diz: faça de cada nação uma seguidora de Cristo. Cada conjunto humano, faça dela uma seguidora de Cristo. Ensine a ela os princípios que Deus estabeleceu aqui na sua palavra para nações. Tem uns princípios para as pessoas, mas também os princípios que devem ser obedecidos a nível de nação. Aí então, essa é uma aula que eu não tive, sabe? Sim. Um ensinamento até pelo menos os 35, 40 anos de idade. Mesmo estudando seminário teológico e tal, nunca ouvi disso. Para mim isso foi chinês, mandarim, japonês. Eu, no início, discipular nações, o que é isso? E aí então Deus foi mostrando e revelando, sabe? E encontramos homens e mulheres a nível global que estavam fazendo isso, ensinando a igreja a recuperar a compreensão de discipular. O que era discipular uma nação? E isso leva um tempo, né, Leva. pastor? É interessante porque quando eu também tive essa revelação desses versículos, que eu também já estudei eles em outras Bíblias, né? Na Bíblia inglesa, por exemplo, que também traz Make a Disciples também, né? E a gente vê que na King James específica ela deixa isso bem claro, a questão do ensino, né? Isso para mim foi como uma luz que se acendeu, porque eu falei, opa, eu como missionária, então, se eu tô na rua evangelizando e a pessoa aceita Jesus, isso não quer dizer que ele vai ser automaticamente um seguidor de Jesus. É um começo, ele precisa ser o quê? Aí entra aqui, ele precisa ser ensinado sobre esses princípios para que aí sim, ele dentro daquele território, ele comece a tomar o caminho, comece a seguir nesse caminho do Senhor. E isso não tem como sem um ensino. É. Não tem como ele se tornar esse discípulo sem a parte do ensino. Por isso que a gente vê muitas chamas sendo acesas, despertadas, como você falou em conferências, e depois elas se apagam porque não há uma continuidade Sim. do que pra gente está muito claro aqui agora, né, nesse Uhum, versículo. E aí você falou sobre cosmovisão. Isso também envolve a cosmovisão que a pessoa Envolve. tem para que ela comece a ser ensinada. Nós temos aqui no nosso Deep Podcast pessoas de diversos níveis de conhecimento. Então, eu queria pelo menos que você começasse falando o que é a cosmovisão que você falou e se a cosmovisão ela é importante para a pessoa ter conhecimento da sua própria cosmovisão nesse processo de ensino, de ser um seguidor de Jesus. Então, cosmovisão é uma palavra que surge do idioma alemão, originalmente, né? Que é traduzida para o inglês e do inglês vai sendo levada para outros idiomas. Então, alguns traduzem cosmovisão ou usam a expressão visão de mundo. O que é uma visão de mundo? São as pressuposições, os pressupostos, são as crenças básicas que cada pessoa tem, a partir do qual ela avalia, adapta em relação à realidade. Como nós vemos, como nós entendemos a realidade. Isso parte como base naquilo que eu aprendi em relação a essa realidade e foi transmitido pelo contexto da cultura onde eu nasci. Então, por exemplo, eu coloco dois exemplos, bem simples ou fáceis de entender. Então, aqui no Brasil ou na América Latina, quando o ministro então fala, olha, aqui, vocês comem ou adoram as vacas?
Todo mundo sorri, né? Uhum. Aqui no Brasil, a gente adora o boi ou come o boi? Ah, a gente come, uma A picanha gente tão boa, come o sabe? boi. Uau, que bom a picanha, sabe? Gostosa. Muito bem, mas se você vai para a Índia ou Uhum. Bangladesh ou outros lugares e Uhum. contextos, lá não comem as vacas. Lá elas são adoradas. Porque se pressupõe, de acordo com a cosmovisão que eles têm, Uhum. o entendimento que veio da cultura, do ensino, o que os pais transmitiram, o que o sistema de ensino transmitiu, o que a gente vê que está sendo transmitido, não, na cultura no geral, Uhum. a gente aprende que as vacas devem ser adoradas e até eu posso casar com uma vaca. Ah, mas olha, isso, sei lá, é imoral, é errado. Mas essa é a cosmovisão, a forma em que eles aprendem e acreditam, baseado em pressupostos, em crenças do hinduísmo. Uhum. Diferente do que acontece aqui. Aqui jamais ninguém vai pensar em adorar uma vaca. De onde surge isso? Então, isso surge das escrituras. Nós fazemos parte, o Brasil, a América Latina, fazemos parte da civilização ocidental. E a civilização ocidental teve três importantes fontes para construir a civilização ocidental. Uma delas foi a filosofia grega, outra foi a estrutura administrativa do Império Romano, a gente pegou de lá. E a outra, e a mais importante, foi que o cristianismo influenciou com os princípios dessa Bíblia, princípios bíblicos, a criação e o crescimento e o desenvolvimento dessa cultura ou civilização ocidental. Uhum. Então aqui nós não adoramos vacas. Eu coloco um segundo exemplo. Então eu pergunto para as minhas audiências aqui. Falo às vezes para pastores que estão aí presentes ou algum irmão. Eu pergunto, você tem quantas esposas? E começa a rir, não, tenho só uma. Uhum. Uma. Então todo mundo ri um pouquinho, sabe? Sim. Ah, uma Uhum. esposa, não, uma esposa. Então eu falo assim, essa pergunta não causaria, sabe, esse tipo de riso, sabe, aí e tal, se eu fizesse essa pergunta na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Irã, no Iraque, não, não, falaria eu tenho três esposas. Diferente vai ser se tiver uma, né? Sim, sim. Mas, então, a pergunta é, de onde surge esse conceito, esse entendimento? As crianças, lá então, na Arábia Saudita, eles crescem, eles têm como base um sistema de crenças baseado no Uhum. Alcorão e na tradição que a nação tem, e eles crescem sabendo que pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15, 20 esposas se ele tiver como sustentá-las. Isso não vai gerar nenhum constrangimento, e não é crime. Então, e aqui? Por que nós temos uma esposa? Por que não podemos ter duas ou três? Uhum. Porque Abraão tinha mais de uma esposa. Jacó tinha duas. Davi tinha várias. E Salomão nem falar. E outros, não? Não apenas estou falando assim das personagens centrais, principais do Antigo Do Antigo Testamento, Testamento. mas o Uhum. povo também, sabe, podia ter mais de uma esposa, se ele quisesse. Mas por que nós, na civilização ocidental, temos uma? E se a gente arranjar e dar um jeito de ter duas esposas, não estou falando de ter uma amante, sabe, um negócio Uhum. escondido aí, que isso acontece. De fato,
A gente já conhece várias histórias de um cara que faleceu, sabe? Faleceu, e não é apenas um, já ouvi vários, sabe, que faleceu. E lá no funeral aparece, sabe, além da esposa oficial, aparece uma mulher com filhos ao funeral do que supostamente era o marido dela. Ok, mas isso é um crime, ter duas esposas. Então, de onde surge esse conceito da gente ter uma esposa? Porque tem personagens bíblicos que tinham mais de uma. Então, Davi era um homem de acordo com o coração de Deus e tinha várias esposas. Não era imoral. Surge de Gênesis capítulo 1, quando Deus cria um homem, uma mulher para um homem. Que logo, 4.000 anos adiante, Jesus, quando ele vem, ele confirma, através de seus ensinamentos, um homem e uma mulher. Então, a nossa civilização é construída a partir da influência do cristianismo que ensina, e a igreja, então, ensinava, não, no Império Romano, que deveria ter apenas uma esposa. Veja bem os efeitos de cosmovisões diferentes. Sim. Então, a cosmovisão a gente poderia ver como a lente cultural Isso, que a pessoa tem, isso, né? isso mesmo. E ela não tem nada a fazer no sentido de que se ela não é exposta a uma outra cosmovisão, que for a cosmovisão certa. Porque aqui então a gente poderia falar das 3 principais cosmovisões, embora de maneira individual você pode criar se cria a própria cosmovisão. Ou a nível de uma coletividade cria a sua própria cosmovisão. Mas tem 3 grandes cosmovisões que abrangem uma grande quantidade de pessoas, como civilizações completas. Então, aí temos a cosmovisão humanista secular, materialista. Ela surge lá bem atrás, sabe? Já na época do Império Grego, começa a surgir a cosmovisão humanista secular. E ela se tem consolidado dentro da civilização ocidental, não? Principalmente nos últimos 150, 160 anos, se foi consolidando essa cosmovisão onde não existe Deus, não existe espírito no ser humano, não existe mundo espiritual. Então, a cosmovisão materialista. E Darwin dá uma ajuda enorme, sabe, para consolidar essa ideia quando ele estabelece que o homem é produto da evolução. Então, ele não foi criado. Então, aí então temos o desenvolvimento da cosmovisão humanista secular. Mas também tem a outra, não? A cosmovisão animista, que ela é muito antiga, não? Onde o que prevalece é o mundo espiritual em detrimento do mundo material. O mundo material apenas é um reflexo, não, do mundo espiritual. E aqui a gente poderia entrar na questão de que muitos cristãos de hoje se vinculam em muitos pontos com a cosmovisão animista. É só questão de observar algumas práticas, algumas crenças, mas quando a gente baseia, então, tudo que crê e aceita no que a Escritura ensina, então nós temos aí a cosmovisão bíblica, teísta ou cristã. E os que são seguidores de Cristo e as nações que foram discipuladas a partir desse livro, então será estabelecida uma cosmovisão diferente de outras cosmovisões, como a animista, como a humanista secular. Da cultural, né? É. E aí, se a gente voltar lá em Mateus 28, 19 e 20, que nós estávamos falando antes, a gente pode ver o quanto que é importante a gente entender a cosmovisão para que a gente realmente ensine, para que a gente realmente faça esses discípulos. Isso. Eu lembro quando o primeiro local que eu saí em missões fora da minha nação foi para a Europa, né?
não estava oficialmente em missões, eu estava fazendo um intercâmbio, mas eu entendi que ali era algo que Deus estava começando na minha vida. E eu sempre tive essa cultura brasileira de querer abraçar, beijar. Brasileiro chega nos lugares, você já sabe, né? Você já tá meio brasileiro aqui também, 20 anos. Sei, claro. A gente chega chegando, né? Brasileiro chegou, todo mundo sabe, sorrindo, abraçando todo mundo. E quando eu fui morar na Inglaterra, uma temporada, e aí eu fui participar de uma célula de uma igreja nativa. E aí eu tive que literalmente entender essa cosmovisão, como é que eles são nesse sentido. Eles são mais reservados, eles não são de ficar abraçando, dando beijinho, né? E isso não quer dizer que tá errado, isso quer dizer que é a cultura deles. Então, eu tive que começar a me adequar àquele olhar deles, para mim começar a me misturar, para mim começar a me relacionar com eles. E acho que, então, quando a gente fala de cosmovisão e a gente entra aqui em Mateus 28, 19 e 20, a gente tem que entender isso, né? Esse olhar pra gente realmente conseguir ensinar. Como é que eu vou chegar numa cultura dessa com o meu jeito brasileiro de ser e falar de Jesus? Como é que eu vou ensiná-los se eu não entrar na forma como eles são para que eu consiga levar essa mensagem? E eu acredito que você passou por esse processo de adaptação também quando você veio para o Brasil. Sim. Sim, embora, por exemplo, a situação com a Inglaterra e essa questão, não, do jeito de se aproximar, de cumprimentar, poderá gerar talvez algum tipo de constrangimento no sentido de que não faz parte, não, da prática normal. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. A gente vai para o Uruguai. O Uruguai está aqui do lado, não? E os homens lá se beijam. Então, eu chegava num ambiente lá da igreja, eu cumprimentava as irmãs, dava um beijo, porque lá no Chile também se costuma, sabe? Entre irmãs, darem um beijo. E homem e mulher também um beijo, sabe? Na face, né? Na bochecha, né? Ok. Mas no Chile, entre os homens cristãos, não dá um beijo. Mas no Uruguai, sim. No Brasil também não. No Brasil também não. Mas no Uruguai, os homens, na igreja e fora da igreja, dão um beijo. Agora, isso não é assim, comparando, não, as duas culturas, a gente não poderia dizer, olha lá, isso lá está errado. E aqui no Brasil está certo. Eles poderiam dizer, não, aqui está certo e lá está errado. Não, não é certo nem errado. Mas agora a gente, quando fala de outras questões, práticas culturais, então, como aquilo que eu falei, não? De ter 2 esposas, não? 3, 4, 5, a gente então aí começa a entrar num confronto direto, não, com o princípio fundamental das Escrituras. Então, a diferença de culturas, elas existem, mas tem questões determinantes e a gente precisa, então, abraçar a cultura que surge dessa palavra, das Escrituras. Porque essa aqui, diríamos assim, é a cosmovisão certa. Não é o animismo, não é o humanismo secular. É a cosmovisão bíblica que flui do conhecimento perfeito da verdade que Deus nos transmitiu. Por isso Jesus disse, e conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Como então nós podemos, como é que eu posso dizer, nos despir da nossa cosmovisão, não sei, para que a gente possa levar a cosmovisão bíblica para as nações, como o Senhor nos deixou essa... Como fazer isso? Como você chegar numa nação e você conseguir dialogar essa verdade, sabendo que tem tantas coisas que estão fora dessa verdade. Como que a gente pode quebrar essa lente?
E trazer a lente verdadeira, que é a lente da cosmovisão bíblica do Senhor. Então, a gente não precisa ir muito longe para verificar que os próprios cristãos, a própria igreja, ela não opera sob a cosmovisão bíblica. Estou falando da igreja contemporânea, igreja atual. Alguma vez eu perguntei, falando com o Daryl Miller, falei sobre o Uruguai, sabe? Já falamos aqui um pouquinho do Uruguai, o Uruguai tem 35% de ateus, uma população. 35%. 35%. O meu país, o Chile, quando eu saí antes, eu saí uns 30 anos atrás, tinha 7, 8% de ateus, agnósticos. Agora também o Chile está perto de 35%. Então, eu falei para ele sobre o Uruguai. Ele me diz, olha, uma igreja humanista, com cosmovisão humanista secular, não tem como transformar uma cultura humanista secular. Tem que ser, aí agora a nossa análise aqui, apenas uma igreja que pensa biblicamente, ou seja, que opera sob a cosmovisão bíblica, tem condição de transformar uma cultura. E nós realizamos um teste que foi criado pelo Instituto Neemias dos Estados Unidos, que se chama Teste Peirce. Esse teste originalmente 70 afirmações e a gente responde a cada afirmação com 5 alternativas, desde completamente em desacordo ou completamente em acordo no outro extremo, e as variações no meio. Foi feita uma adaptação para o português e para o contexto brasileiro desse mesmo teste, com 20 afirmações que melhor se aplicavam ao contexto latino brasileiro. E nós fazemos esse teste, entregamos para os estudantes do Instituto no início de cada escola, para que eles observem e vejam o resultado e qual é a cosmovisão que eles têm. Porque dependendo como a gente responder a esse teste, ela mostra 3 principais cosmovisões. Cosmovisão teísta bíblica, cosmovisão humanista secular, ou cosmovisão socialista ou estatista. A primeira é centrada em Deus e na sua palavra. A segunda é centrada no indivíduo, no homem, a humanista secular. A terceira é centrada no Estado. O Estado é o centro. O homem é o centro, a Bíblia e Deus é o centro. Qualquer uma das 3. Aí, nós fizemos essa teste de maneira ampla e massiva para 900 estudantes da Venezuela o ano passado. 900 estudantes, todos cristãos evangélicos, de todos os estados, ou da maioria dos estados e regiões da Venezuela, pastores, líderes eclesiásticos, empresários, estudantes, universitários. Fizemos o teste. Eles responderam. Pedimos para eles enviarem o resultado, porque o resultado cada um recebe separadamente, individualmente. E qual foi o resultado? Teísta bíblico. 900 irmãos, nós, crentes, seguidores de Jesus. 1,4% teísta bíblico. 1,4%. Humanista secular, 27 e tanto por cento.
socialista, não em termos de partido político, não socialista, mas nesse sentido de centrado no Estado, Sim. Uhum. o estatista, Uhum. 57%. 57. Então, isso, eu mesmo fiz análise, Uhum. não, dos 900 que responderam. Muitos deles estavam surpresos, muitos irmãos de lá, quando eles viram o resultado, que eles eram socialistas ou, diríamos, progressistas na visão de mundo, ou na cosmovisão que eles tinham. E esse número não será muito diferente, não é muito diferente aqui no Brasil. Não é muito diferente na Argentina, no Chile e tal. Essa é a realidade em relação aos cristãos de hoje. Eu acredito também, embora não tenha os números, mas já tenho alguns gráficos dos cristãos dos Estados Unidos hoje. Também se parece bastante. Então, um autor de um livro Transformando Cosmovisões, ele diz, no século XIX, a ênfase da igreja foi a mudança de comportamento, que as pessoas mudarem a sua forma de agir, não? Uma vez que elas tivessem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, os pecados fossem perdoados, ela fosse liberta, daí em diante uma mudança de comportamento. A Bíblia fala disso, claro, muito claro, não? Mudança de atitude e comportamento. Ele disse depois, a igreja no século XX fez, o foco dela a nível global foi ensinar doutrina, a doutrina certa, as bases doutrinárias, a doutrina bíblica. Tudo bem com isso? Tudo bem, não tem problema. Mas ele diz, o século XXI, que estamos recém começando o século XXI praticamente, né? 23 anos só. Diz, a ênfase deve ser a mudança de cosmovisão. Porque grande parte da igreja opera sob cosmovisão humanista, sob cosmovisão estatista, e muitos poucos têm uma visão de mundo baseada nos princípios da Escritura. Então, você vê, primeiro a gente tem que conhecer essa cosmovisão, né, do local, para a partir daí a gente pensar nas estratégias de trazer a cosmovisão bíblica neste contexto. Sim, a cosmovisão bíblica ou qualquer cosmovisão, ela vai ter um efeito em todos os campos da vida humana e sociedade. Em todo aspecto, cada área. Se tem feito bem conhecida, não? Nos últimos 30 anos, as áreas de influência da cultura, aí o Loren Cunningham e eu esqueci o outro líder cristão já falecido, que criou a cruzada estudantil, não? Para Cristo. Esqueci o nome dele. Eles dois tiveram uma revelação, não? Há 40 anos, 45 anos atrás, sobre mudança de entendimento em relação às áreas de influência que nós deveríamos atingir as áreas da cultura. Landau escreve o livro O Template Social do Antigo Testamento, que nós publicamos. Eu fiz parte da editora Jucum no início, colaborei com o Coach, 2 anos com a editora para o estabelecimento da editora Jucum em português. E aí lançamos o livro, na época, o livro da Landa. Ela fala de 8 áreas da cultura, da sociedade, que nós devemos alcançar e que a Bíblia fala dessas 8 áreas. Interessante, era a próxima coisa que eu ia te perguntar aqui. Então as escrituras, as áreas de influência, a escritura fala de cada uma das áreas de influência. Então, a escritura fala sobre família, a escritura fala
como deve ser constituída a família. A Escritura fala como deve ser constituída a educação. A Escritura fala dos princípios que Deus estabeleceu para implementar o modelo econômico de uma nação. A Bíblia fala também como Deus cria um modelo e a estrutura governamental, civil. As instruções estão aí. A Bíblia fala sobre as comunicações. Os princípios bíblicos para cada uma das áreas de influência estão aqui, porque quando Deus cria o ser humano, o cria com a capacidade e a condição de gerar uma cultura que terá essas áreas no geral. E então, Deus, ciente disso, não? Ele lança para a nação de Israel, quando constitui a nação a partir do Egito, coloca a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, nós chamamos, não? Pentateuco, a Torá, a lei, e as instruções nesses 5 primeiros livros estão claras para que possa ser construída uma sociedade, uma cultura baseada na revelação do que é verdadeiro. Porque o que é recebido a partir da queda de Adão e Eva será falso. Embora alguns elementos da verdade poderiam estar inseridos nas culturas, apenas alguns. Então, Deus deixa as instruções e consolida isso através do conhecimento do Antigo Testamento, que é transmitido, não, aos profetas, tem os salmos, provérbios, e logo, com a vinda de Jesus, os 4 evangelhos, e logo a história da igreja, e logo as epístolas que são escritas, não? As cartas escritas por Paulo e os outros autores. Então, aí entrega o conteúdo completo do que é o verdadeiro, a verdade, sobre a qual deve ser construída, então, uma sociedade. Então, não é apenas a questão aqui dos homens serem salvos e perdoados para alcançarem o perdão eterno, a salvação, mas Deus quer que as nações sejam construídas a partir desse conhecimento perfeito que Ele revela para o homem. Aqui está. A questão é ter os óculos certos para enxergar tudo o que está aqui escrito. E para a gente, antes de ir para nossas considerações finais, já estamos passando aí um pouquinho mais de 1 hora do nosso podcast. Tô aprendendo muito aqui, viu? Estou muito feliz de ter sido escolhida para estar aqui contigo, pastor. Amém. Quando a gente fala dessa questão das áreas, né, de influência que você falou, como é que a gente pode fazer com que, vamos agora pensar no cristão, que o cristão veja ele dentro dessas áreas de influência como esse semeador desse fundamento, princípios do Senhor, porque muitas vezes o cristão ele se vê como se ele está empreendendo. Eu sou da área da educação, né? Está dentro da área da educação e muitas vezes ele acha que porque ele não está dentro de uma igreja ou porque ele não está integral na obra, numa missão, alguma coisa, ele acha que ele não está dentro daquilo que Deus tem chamado ele. Mas, na verdade, ele tem que trazer para essa área de influência. Né? Como é que o Senhor tem levado essa mudança nesse sentido? A gente está falando de cosmovisão, essa mudança de cosmovisão desse cristão para que ele entenda a importância dessa área de influência dele junto com essa cosmovisão bíblica. Bom, um tema que é fundamental nas Escrituras é o tema do reino de Deus. Quando a gente observa tudo o que Jesus ensinou, a maior parte do que ele ensinou tem a ver com o reino de Deus. E, tristemente ou lamentavelmente, grande parte da igreja contemporânea não tem uma compreensão clara sobre o que é o reino. Quando Jesus fala sobre reino, o público que estava ouvindo os ensinamentos dele entendia muito bem o conceito de reino. Mas a igreja de hoje não tem essa compreensão. Reino é governo. É um modelo de governo. Uma estrutura de governo que tem um rei
tem um território, tem pessoas que habitam dentro desse território que devem se sujeitar à vontade desse rei. Porque ele estabelece e diz o que é a lei, e se a lei que ele estabelece não é obedecida, ele é punido. Vamos dizer assim, tem um tipo de constituição, não? Organizada. Poderá ser o próprio rei, sozinho, o que ele diz, está certo, e se não obedecerem, pum, cortar a cabeça. Ou manda embora do seu reino, sai fora daqui, exilado. Tudo bem. Quando Jesus fala de reino, ele está falando do governo de Deus. Ele inaugura o reino de Deus, indicando que para entrarmos nesse reino, ou seja, para ficarmos debaixo do governo de Deus, é necessário se arrepender. É o primeiro passo. Ok. Tudo que existe, tudo que foi criado, pertence a Deus. Tudo foi atingido pelo mal. Então, as estruturas sociais, as instituições, por ser o homem um ser decaído, não? Está sob a influência do mal e do maligno. Então, vai criar estruturas que propagarão o mal. Quando Jesus vem, então, ele disse que a prioridade agora é estabelecer o governo de Deus na terra. Por isso ele disse, busquem primeiramente o reino de Deus, o governo dele e a sua justiça. Ele nos ensina a orar, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Então, ele entrega o manual do fabricante. O manual do fabricante. Para que as instituições, as pessoas, as famílias, sejam todas estruturadas de acordo com a vontade revelada por Deus que está aqui. Então, tem um grande mal que fez com que a igreja não atingisse, nos últimos 120, 140 anos, o objetivo de estabelecer o governo de Deus em cada esfera da cultura. Se chama divisão sagrado-secular. A divisão sagrado-secular é uma influência da filosofia grega que entrou no pensamento dos cristãos e dividiu o mundo em duas partes. Uma parte nós chamamos de espiritual, e essa parte tem oração, tem culto, tem evangelismo, tem meditação bíblica, tem estudo bíblico, tem jejum, tem oração, sei lá. Aqui está essa parte espiritual. As disciplinas, né, espirituais. Espirituais. Mas tem uma outra parte que não faz parte disso. Então aqui temos a divisão entre o sagrado e o secular. Aí então esse secular que inclui, olha, a vida em sociedade, inclui a economia, inclui as leis, inclui a educação, sabe? Tudo isso entra na categoria do secular. Então alguém pergunta, não? Um irmão pergunta para outro, e você tem, qual que é o seu trabalho secular? Ah, eu sou advogado. Ah, eu sou contador. Tudo bem, o trabalho secular. Ok. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com essa outra área aqui. Não? Essa outra área. Então, aí no domingo, na igreja, sabe, eu sou uma pessoa com certas condições, características, mas aí chega segunda-feira e então eu já opero num campo secular. Aí não tem norma, não tem lei que venha da parte de Deus para eu mexer e trabalhar nessa área. Você vê como é uma absoluta necessidade. E muitos irmãos então dizem, olha, como eu gostaria de servir a Deus, não? E abandonar esse trabalho aqui, me dedicar a missões, sabe? Ou ser um levita na igreja, um intercessor, um pastor, um missionário.
achando que isso é o que agrada a Deus. É verdade. Mas quando Deus cria Adão é um agricultor. Não é um Olha aí. sacerdote. Uhum. Quando Jesus vem aqui à Terra, ele nasce, ele durante 30 anos, nós teríamos que obrigatoriamente colocar ele, de acordo com esse pensamento, como alguém que está desempenhando um trabalho secular, porque ele aprendeu com seu pai, José, aprendeu a carpintaria, a marceneiro, até os 30 anos de idade. E então, o espiritual começou após. De 30 anos até 33 anos e meio, isso era a parte espiritual. Então, nós temos essa divisão que opera no pensamento cristão evangélico, muito poderoso, que não é bíblico, não tem base nas escrituras para fazer essas afirmações. Espiritualidade não tem nada a ver com separar esses dois campos. Eu posso ser um pastor de uma igreja de 50 mil membros. E pode ter um irmão lá que é um sabateiro. Ele pode ser mais espiritual do que eu sou pastor de uma igreja de 50 mil membros. Sabe, a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Com o campo onde eu me desenvolvo. Tem a ver com a quem eu dedico o que eu faço. Como faço, sabe? Então, essa é uma barreira, uma divisão que precisa ser derrubada, que tem feito estragos no pensamento dos cristãos e na missão dos cristãos. É verdade. Estragos terríveis. Por isso a igreja, desculpa, por isso a igreja contemporânea virou a igreja mais irrelevante social e culturalmente da história. Porque até 150, 140 anos atrás, a igreja entendia sua função, sua tarefa de discipular a cultura. E o povo de Deus estava espalhado em cada aspecto da cultura, da sociedade, com as suas profissões. Tinha pastores, tudo bem, o campo eclesiástico, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, ofícios dentro da esfera eclesiástica. Mas o 99% dos membros das nossas igrejas, eles estão espalhados em todas as áreas da cultura. E o que eles fazem lá? Se eles não têm um entendimento que eles devem discipular os seus lugares, a partir dos princípios das escrituras, então, sabe, quem vai pagar o preço disso e quem está pagando o preço é todo mundo. Pagamos o preço de uma igreja que não sabe que ela deve discipular a cultura através dos seus membros do corpo de Cristo que estão espalhados em cada uma dessas áreas. E cada um vai ter um chamado, né, para uma determinada área. Eu conheci, né, nessa trajetória em missões, missionários empresários, que tem café na Índia, que tem um café lá em Londres, e foi a ferramenta que Deus deu para eles para poder falar de Jesus. Que são empreendedores. Eu conheci missionários que têm condições financeiras muito boas, que rodam o mundo, são empresários e são missionários. Então, cada um Deus vai chamar para uma determinada área, né? E isso não limita a pessoa que sai, por exemplo, como missionário por aí, de não ter uma profissão junto, de não ter uma área de influência junto. Né? Uma vez que ela também sai do país dela, vai para um outro local, se desloca, ela já é um missionário. E eu vejo isso muito forte também na minha área da educação, porque eu escutava isso muito de colegas cristãos. Né? Eu fazia movimentos da palavra dentro da minha instituição. E muitos colegas cristãos falavam, quando Deus me chamou e eu saí, né, da universidade, pedi um afastamento para sair em missões. Eu queria ter essa coragem também de servir integral ao Senhor. E aí eu falava, mas eu já servia ao Senhor aqui dentro da universidade. Qualquer um que passasse no corredor e eu tivesse a oportunidade, eu estava ali falando a palavra do Senhor. Estava trazendo para cá o reino de Deus. Então, a gente tem que entender isso, né? Agora eu estou saindo para uma outra condição, mas eu entendi que era uma área de influência que o Senhor estava me chamando e eu trouxe o reino de Deus para cá. Então, é isso que as pessoas realmente têm que entender, que cada uma
tem o É, o seu chamado, o seu local, e uma vez que ela muda essa cosmovisão, uhum, troca essa lente para pôr realmente essa uhum. lente da cosmovisão bíblica, ela vai conseguir enxergar isso em qualquer lugar que ela estiver, Sim, né, pastor? exatamente. Agora, Verusca, uma questão aqui importante a gente mencionar. A gente poderia confundir aqui algumas coisas. O primeiro é que todos os membros do corpo de Cristo estão espalhados em diferentes áreas da sociedade, fazem diferentes tipos de trabalhos. A ideia de discipular a cultura não é necessariamente ou exclusivamente que eles façam do campo onde eles estão um campo de evangelismo, de evangelização. Sim. Não. Isso é uma parte da missão. A outra é que essa esfera onde eles estão, o campo científico, o campo da medicina, Uhum. o campo educacional, o campo governamental, cada um deles, o campo empresarial, cada um deles seja levado a se sujeitar aos princípios que Deus estabeleceu na palavra para cada um desses campos. Então, onde Jesus é levado a ser Senhor da área empresarial. Jesus é Senhor da área educacional. Sabe? Cada esfera se sujeita às instruções que Deus estabeleceu para cada uma dessas áreas, a partir, novamente, não, do conhecimento que está aqui. Uhum. Então, por exemplo, no Instituto, na Unilivre, nos módulos, nós temos um ou dois módulos sobre educação. Então, como colocar a educação sob o senhorio de Cristo, de acordo com a sua palavra. Campo empresarial. Michael Beer vai estar compartilhando aqui sobre negócios como missão. Uhum. Não? A empresa, o potencial da empresa no reino de Deus. Vamos estar falando sobre governo. Como Deus estruturou o governo, como ele pensa que deve ser o governo e como ele deve funcionar. Também estão as instruções aí. Vamos falar sobre sistema econômico. Quais são os, de acordo com essa escritura, qual é o modelo econômico que deve ser estabelecido e como isso vai abençoar as pessoas e abençoar a nação. Então, veja bem, as dimensões do reino de Deus são bem mais amplas do que a gente pensa. Conto só uma pequena experiência que eu tive há uns 10 anos atrás lá nos Lençóis Maranhenses. Então, a gente foi levado lá, sabe, para conhecer os Lençóis Maranhenses. Tínhamos uma conferência lá, e o dia anterior ao início da conferência, os irmãos lá nos levaram para conhecer. Eu achei fantástico, sabe? Extraordinário. Eu não conhecia, não sabia nada. Cheguei lá, aí então a maioria dos preletores que estávamos juntos, éramos 3 ou 4, ficamos lá, sabe, ficaram, não? Numa piscina, não, de água doce, que são as dos lençóis. Mas eu quis conhecer mais um pouquinho. Eu saí aí do grupo e comecei a caminhar pelas dunas de areia branca. Não? Caminhamos 15 minutos. Aí eu passei por mais uma piscina, não vamos chamar assim, piscina natural. Aí tinha poucas pessoas. E avancei mais um pouco e já vi mais piscinas para lá, piscinas para cá, não tinha ninguém. Depois eu soube, não, que o parque dos Lençóis Maranhenses deve ter acima de 100.000 piscinas, sabe, em toda a sua extensão. Aí eu disse, não, eu não vou continuar caminhando porque eu posso me perder aqui, me extraviar, Com não? certeza. Ixi. Aí então tinha lá um mastro, sabe, de uns 10 metros, 12 metros de altura com uma bandeira vermelha, lá na entrada, sabe? Assim a pessoa Para você se se localizar. localiza, diz, é lá. Ok. Aí eu voltei, não estava perdido, mas eu voltei. Enquanto eu voltava, passei outra vez pela piscina que tinha poucas pessoas e finalmente fui me aproximando da primeira piscina que estava cheia, todo mundo estava lá, sabe, tomando aí um sol, uma água gostosa aí, sabe, esquentando, sei lá. E aí veio um pensamento que eu acredito que era um pensamento de Deus. Ele disse assim é o meu reino. A igreja ocupa
a primeira, e uns poucos estão na segunda piscina. O restante, a minha igreja não está atingindo as Nossa. outras esferas da cultura, da sociedade. Mas estamos avançando. Sim. Deus está comprometido com seu plano de estender o reino, seu governo em todas as esferas da vida humana. E a igreja deve entender isso. Sabe? Aí então vamos ter o pacote completo, Sim. a missão plena. Nós cremos. Estamos chegando ao final, então, do nosso podcast. Vou pedir para você 2 minutinhos de considerações finais que você queira colocar. E já agradecer, né? Agradecer por este momento, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Está sendo um momento muito rico para a gente. Então, nós fomos criados por Deus para cumprir um propósito. Quando Jesus vem a nós e somos zelados pelo Espírito Santo, né? Temos um chamado, um destino. E esse propósito fundamental para cada cristão, cada um, é servir a Deus estabelecendo o seu governo, o reino de Deus, em cada esfera. Ele pede para nós orarmos que o seu reino venha, ou seja, que a vontade dele seja feita aqui na terra, em cada esfera. E Deus nos colocou em diversos lugares, sabe? Com diversas habilidades, diversas áreas de influência. A gente não necessariamente tem que pensar aqui que tem que ser, sabe, presidente da República, tem que ser um senador. Não, tudo bem, glória a Deus se alguém é preparado, sabe, para alcançar as altas esferas da nação, mas cada um na sua própria esfera, sabe, mães e pais discipulando seus filhos de acordo com os preceitos bíblicos. Então, cada um de nós tem a possibilidade e o potencial de servir a Deus em harmonia com Ele, para que o seu reino e a sua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Amém. Pegou essa chave aí, pessoal? Eu peguei essa chave aqui para minha vida. E você que nos acompanhou até agora, quero convidar você a espalhar esse podcast, abençoar mais vida. Curta também, deixe seu comentário aqui, segue o nosso pastor Rodrigo aqui pelas redes sociais para vocês poderem ter mais informações sobre a Universidade também Transforma. E a gente aguarda vocês aqui no próximo podcast. Até breve.